Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Chorescast. Nós agradecemos a sua audiência e te pedimos com muito carinho, não custa nada de graça, mas faz toda a diferença para o nosso canal, para que você possa interagir conosco, comentando, compartilhando, mandando o que você está curtindo, mandando aquilo que te chateou, mas fica à vontade, aqui você é livre para fazer o seu comentário e nós te agradecemos pela sua audiência. Então não esqueça de seguir, de compartilhar, de participar conosco. Ei, Leozão, fala aí, Chores. Ei, Chores, firme? Firme. Hoje a gente está recebendo aqui, ó, craque do Sub-20 do Botafogo, Antônio Villa. Uma honra te receber aqui, irmão. Prazerzão. Tamo junto, Antônio. Seja bem-vindo ao Chorescast. Amém. E aí? Firme? Firme, graças a Deus. Grande Antônio. Felicidade de estar aqui junto com vocês. Agradecer pelo convite. Tamo junto sempre. Amém. Amém. E, Antônio, fala pra gente aí, cara, um pouquinho. Como é que começou a tua trajetória no futebol? Desde molequinho lá. Fala aí pra gente. Pô, molequinho, eu era de Niterói ainda, morava em Niterói. Cheguei a pequenininho, acho que com 6 anos, aí pra uma escolinha lá no Cafubá. Cheguei lá muito pequenininho, não sabia fazer nada. Cafubá o quê? Um bairro lá em Niterói? É um bairro. Beleza. Aí cheguei lá, pequenininho, não sabia fazer muita coisa. Aí fui até uns 8 anos, por aí, fiquei lá. E, pô, nessa idade daí eu não nessa idade eu pensava que não ia dar certo não, que eu não era muito bom não. Mas graças a Deus me ajudou. E melhorei acho que com uns 10 anos eu já comecei a ficar assim mais ariscozinho com a bola. Mas graças a Deus melhorei. Boa. Amém. Toninho já tem uma história com o Léo, né, Léo? Desde pequeno, tu falava lá do campo quando ia jogar, que o Léo ficava jogando, era onde o campo? Maricá, né? Bom Sucesso. Maricá. E aí, o Toninho chegava lá para jogar, o Léo ficava expulsando. Vou contar pra vocês essa resenha aí. Era nessa idade aí, pô, era por aí. Era molequinho. Depois a gente ia botar uma foto dele aí quando ele foi lá conhecer o Complexo do Alemão, pra vocês aí. Antônio cria. Então, o pai do Antônio trabalhou comigo, né, alguns anos na autorizada de carro na época. E todo final de ano a gente fazia lá o nosso futebol, né? Uhum. E aí, pô, sempre joguei bola, né? Aí o Antônio ficava lá, Sempre puxando ficava pentelhando. nosso meião, nossa calça, deixa eu jogar com vocês aí e tal. E, pô, conheço o Antônio desde garoto e poder reencontrá-lo aí ano passado, né, Antônio? Sim. Ano passado. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa situação também, como é que foi esse encontro. Mas é um garoto que eu tenho um carinho muito especial, a família dele, eu amo muito ele, a Raquel, Tamo junto. tua irmã, vocês são bênção demais e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, irmão. Amém. E eu tô muito feliz de estar recebendo aqui, porque eu sei que um dia você vai olhar para trás e você vai ver tudo que Deus fez, né? E onde Ele vai te levar, vai ser lugares incríveis. Amém, irmão? Te amo muito, tu sabe disso. Te amo. Amém. Amém, Toninho. E aí, me fala um pouco, cara, até para tu compartilhar com o pessoal, como foi esse início, como está sendo essa trajetória que você está cursando, o que você tem de sonhos também como atleta, a visão que você tem do teu futuro. Depois, se puder compartilhar um pouco com a gente também. Pô, como eu disse, eu comecei muito cedo lá na escolinha lá em Niterói. Uhum. E eu fiquei lá um tempinho e depois eu fui para outra escolinha em Niterói, lá em Cambuinhas. Que conheci pessoas que me ajudaram bastante também, pessoas que agregaram bastante na minha vida. E essa escolinha daí foi tipo um marco na minha vida. Dessa escolinha eu fui para o Fluminense. Cheguei a jogar 3 anos lá no campo do Fluminense. Quando tu chegou no Fluminense, tu tinha quantos anos? Tinha 10 anos. 10 pra anos? 11 anos. Aí tu saía de Niterói pra Xerém? Saí Todo de dia? Niterói todo dia. Ó, Sorte que o treino era de quer tarde. ser jogador, mano? Sorte que Sai. o treino era de tarde, porque era corrido. Missão, né? Aham.
Estudava de manhã e de tarde já embalava já. Às vezes eu comia dentro do carro. Às vezes eu chegava a almoçar dentro do carro pra ir pro treino. E quem que te levava? Era um pai de um amigo meu. O pai do Andrew. Amigo meu, pô, aí esse moleque aí é 10, fera. Ajudou muito. Me ajudou bastante. Muita coisa. Ele e a família dele. Foi nessa época que tu percebeu que tu era diferente, Antônio? De, assim, cara, eu acho que dá agora. Foi sim. Foi sim. Tipo, quando eu pulei da minha primeira escolinha pra segunda, eu já tava já entendendo melhor. Já tava, tipo, com o pensamento já à frente dos moleques da escolinha, essa parada. Aí eu acho que foi aí que abriu minha mente. Que eu pensei, pô, tem como dar certo isso. Entende? Então foi aí. Aí depois lá do Fluminense, eu saí do Fluminense e fui pra Portuguesa. Joguei eu acho que um ano e pouco, um ano por aí, não me lembro muito bem. Joguei um ano e pouco lá na Portuguesa e fui pra América depois. E tudo na mesma posição ou você chegou a Pô, quando eu fui pro circular? Fluminense eu era centroavante. Aham. Centroavante. Cheguei lá de centroavante, fiquei esse tempo todo lá de centroavante e depois eu fui pra Portuguesa. A Portuguesa eu comecei a jogar pelas beiradas. Comecei a jogar de extremo, pela esquerda. Entendi. É, porque normalmente a galera que a gente troca a ideia, isso acontece muito, né? Aham. Vai numa posição, aí trabalha, aí o clube às vezes tem uma necessidade ali para aquele dia e joga e se identifica com aquela posição, ou vai fazendo teste, porque, pô, é muito precoce, né? 10 anos já estava no Fluminense, é muito cedo para tu já determinar às vezes qual área vai jogar, né? Isso pode mudar ao longo do tempo. O Castan foi se tornar zagueiro, tu lembra a idade que ele tinha falado? Foi num. Acho que não foi num jogo, não sei se foi em Jaú, que acho que alguém atrasou ele, que não sei se era meio campo. Aí precisavam de alguém pra zaga, aí ele começou a ser zagueiro e E ele já tinha uma idade já já tinha avançada, né? acho que uns 14, 15 já. Que isso. Ah, o próprio João que tava com a gente aí, o Carbone, Aham, teu é. irmão, ele foi de meia, volante, lateral e zaga. E o futebol é assim, né, cara? Você tem que estar se adaptando o tempo inteiro, né? Pra você viver o que você tá vivendo hoje, cara, sim, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou como atleta? A gente sabe da questão, às vezes, financeira, às vezes falta alguma coisa, às vezes é alguém que te promete alguma coisa e não chega junto, às vezes é uma porta que se fecha. Quais dificuldades, as maiores dificuldades que você já enfrentou na tua carreira, esse início de carreira tua, Antônio? Pô, de início de carreira, na cidade daí era mais transporte, essas paradas. Era difícil. Quando eu jogava na América, na Portuguesa, eu ia de ônibus. Tipo, nessa época da Portuguesa, a Portuguesa treinava lá no Norte Sul. Lá embaixo, lá depois de Nova Iguaçu. Aí tinha que ir de ônibus, aí não tinha um transporte, tipo... Tinha um transporte legal, só que era difícil de chegar lá, por eu morar em Niterói. E na América, então, nem se fala. Na América, eu tinha 16 anos, na América. Na América, eu ia de ônibus sozinho já, pegava, tipo, saía de casa, acho que umas 2 horas e pouco antes. Caraca. Aí pegava um ônibus lá perto de casa, descia na Central, aí da Central eu pegava o trem até de São Passos, que já era, tipo, pertinho do estádio. Aí era essa rotina. Rodava muito de ônibus, então. Muito, muito, muito. De trem, então, pô, é uma caminhada muito longa. De trem é muito longe, muito longe. Tu fez muitos amigos no futebol? Pô, muitos, muitos, muitos. Ah, é maneiro, né? Tipo, você, na caminhada assim, se você lembrar das pessoas que te ajudaram, essa parada. Tenho muitos amigos no meio do futebol. Tipo, pessoas que eu joguei quando eu era muito novo, que até hoje, tipo, eu falo, converso, tenho um carinho. É, porque quando a gente não tem nenhuma conexão com futebol, a gente imagina que, meu irmão, todo mundo ali é irmão, é resenha e tal, só que à medida que a gente foi começando a trabalhar com o atleta e conhecer diretamente, a gente vê que é um esporte mais individualista do que Coletivo, né? coletivo, Às né? vezes. Então, é difícil no meio do futebol
amizades duradouras, né? Que ultrapassam a linha ou o clube que está representando. Principalmente quando está disputando vaga, né? No mesmo elenco. Mas isso não impede de fazer amizades e tal. Então, é muito coerente essa pergunta. Porque, não, deve ser muito complicado. Tu tá ali disputando a mesma posição e ter a sabedoria de saber separar e não confundir, não levar aquilo para fora do clube ou para fora de Pô, e campo. muitos clubes têm isso, pô. De cara, tipo, não se bater por causa disso. Por causa de disputa de posição, essas paradas. É uma parada que já vai além de futebol. E tem a questão da vaidade também, né? Eu tava conversando com um atleta, cara, jogador, um time grande, ele falando assim, poxa, Léo, hoje o time que eu tô, cara, acho que é o melhor grupo com quem eu já trabalhei na minha vida. Por quê? Porque, cara, é realmente todo mundo quer fazer parte, todo mundo tá no mesmo pensamento. Quem entra quer jogar, quer ajudar, sabe? Quem tá jogando tá ali. E claro que hoje você tendo princípios, você consegue lidar diferente com isso. Você ser cristão, você ter valores e tal. Agora, o futebol acaba às vezes sendo um ambiente hostil, né? Como que tu faz para lidar com isso? Porque às vezes não depende nem de você, às vezes é do outro, né? Mas para evitar essas coisas, cara, ter respeito, realmente trazer esse espírito de time, de vencedor, de campeão. O que você faz, Antônio, para... Pô, eu não ligo muito, tipo, pra esse clima, tipo, pessoas que tentam deixar o clima assim, eu não compacto muito, não. Então, eu deixo de lado e sigo minha vida, entende? Não gosto muito de estar perto de pessoas que querem deixar o clima assim. Graças a Deus, lá no clube, o clima é tranquilo. É uma parada de boa. O moleque lá é tudo tranquilo. Do resenha. Amém. Porque, irmão, dependendo da posição, deve ser complicado, porque, pô, tu joga de extrema, dá até às vezes pro técnico variar, tu jogador, por mais que tua preferência seja esquerda, o cara variar, colocar você do outro lado, ou numa posição ali de um falso 9 e tal. Agora é o goleiro, irmão. Pô, O goleiro não tem como substituir ninguém. nunca Ir tinha pra parado pra pensar ir para nisso. outro lugar muito mais difícil. E a gente estava trocando ideia com um goleiro que ele comentou isso e falou, irmão, é real, porque... E aí, irmão? Para tu ter, às vezes, uma oportunidade ali é complicadíssimo. Então, se o cara for o quarto goleiro, então, do clube, irmão, tem que ser um cenário igual aconteceu recentemente, né? De pandemia, do cara, um pega Covid, o outro adoeceu, o outro machucou, para tu ser o quarto ter uma oportunidade. Que senão, irmão, tu fica ali, tu tem condição até de jogar, mas é uma realidade, né, do esporte Com certeza. e tem que ter muita maturidade para lidar com isso, né? E outra, como você falou que lá no Botafogo vocês têm um bom relacionamento, isso favorece também Favorece. para vocês estarem entrosados ali para conversar em campo, resolver alguma coisa, um motivar o outro, saber o que falar e tal. Porque dependendo, irmão, a parada não flui, não acontece. E dependendo do time, às vezes tem. Já vi muitos times que isso daí atrapalhou já. É difícil, é uma parada que, tipo, É um pouco hostil, né, o ambiente, às vezes. atrapalha futebol. muito. Às vezes não dá nem pra concentrar em jogar futebol, pô, pelo ambiente que tá. Sabe? É uma parada que estraga mesmo o time. Ô, Antônio, deixa eu te perguntar, qual que foi nessa tua trajetória a importância da tua família, cara, para você? Fala aí um pouquinho. Minha família me ajudou bastante. Muita coisa. Sou grato por tudo que minha mãe e que meu pai já fez. Então, Tu lembra de alguma história assim que te marcou com eles, de sacrifício que eles fizeram para hoje você poder estar vivendo isso? no início lá do Fluminense, eu esqueci de falar, no início lá do Fluminense, quem me levava era minha mãe. Que a gente não conhecia esse pessoal lá. Tipo, era uma correria do caramba, era uma parada, tipo, sinistra. Então eu lembro dessas histórias que marcam a gente, né? É uma parada que, pela dificuldade,
uma parada que marca a gente. E sou muito grato pela minha mãe, pelo esforço que ela fez, tipo, de trabalhar e me levar, sabe? Amém. Pô, família faz muita diferença. Se a gente não tiver um suporte dentro de casa, irmão. Sim. Hoje a gente teve um momento num projeto de futebol e aí eles sempre nos convidam para levar uma palavra. E eu levei isso ali para os moleques que estavam fazendo uma peneira e eu acho maneiro isso desse projeto, que antes da peneira tem uma palavra até para os moleques ficarem mais tranquilos, né? Porque às vezes os moleques têm condição, mas por ficar nervoso não, ou por ter uma pressão não vai para frente. E aí eu até comentei isso com eles, que às vezes eles carregam um peso que não é a responsabilidade deles. Sustentar a casa e tal, na idade que os moleques têm, 13, 14 anos, não é uma responsabilidade deles, independente da realidade que eles têm. Com certeza. Isso não tem que ser um peso, não tem que ser uma cobrança. Isso pode ser uma realidade. Sim. De que se eles fecharem com o clube, aquilo pode mudar. Sim. Agora, tem que usar isso como combustível, porque a partir do momento que usa como peso, eu acredito até que tua mãe não faça isso com você pela proximidade que a gente tem. A partir do momento que aquilo fica um peso, irmão, tu não consegue nem refletir ali, ficar focado no que tu tem que fazer dentro de campo, porque já é a cobrança própria que você tem, aí é a torcida, é o resultado, às vezes, que aquilo vai pressionar, aí tu vai carregar mais um fardo e fica difícil, então... Futebol é muita cobrança, né? Uma parada muito doida. Futebol é um esporte muito... A torcida, a vida, tipo, de você querer estar bem, de você querer desempenhar bem, querer fazer gol, é difícil. É uma parada que é muita pressão. E você falou um detalhe agora que é bizarro. A gente é muito influenciado por mídia. Sim. Então, pô, você ali como extrema, às vezes o teu jogo resolveu aquele dia. A forma que você atacou, a forma que às vezes você voltou para defender, de ter roubado uma bola, enfim. Só que você não fez gol. Aí você tá 10 jogos fazendo a diferença e não fez gol. Uhum. Aí a mídia vem, não, que o Antoninho não tá fazendo gol, que não sei o quê. Só que a participação é tão importante quanto o gol. É óbvio que o gol é importante porque é o que vai garantir a vitória. Sim. Mas a gente é manipulado e aí, quando você entende de futebol, é completamente diferente. Eu não entendo tanto. Mas eu vejo um cara que trabalha com atleta profissional e a esposa dele estava comentando que às vezes ele faz 2 gols no jogo, aí esse preparador fala assim, hoje você não jogou bem. E às vezes ele não fez um gol e atuou muito, o cara falou, hoje você jogou muito bem, ela fica confusa. Falei, pô, se pra gente é confuso, imagina pra você, né? Então, o futebol está mudando muito. Eu já não entendia antes, agora estou até com mais dificuldade de entender. Está mudando muito e é até difícil de acompanhar porque o cara olha estatística, o cara olha número, aí olha mapa de calor, aí fica olhando quanto você correu e não sei o quê. Monitorado hoje em dia, é uma parada... Falei até por moleque, não tem mais essa de dar miguezinho não, irmão. O GPSzinho ele te acompanha. Eu tava aqui lembrando quando que eu te reencontrei, né? Porque eu te conheci molequinho, né? E aí, por anos, fui fazer outras coisas, né? Tava aqui num domingo aqui na igreja, e aí um líder veio falar comigo e falou assim, poxa, Léo, tem uma irmã indo na célula e tal, o filho dela foi dispensado de um clube, e aí, pô, ele tá triste, pô, se tu puder ajudar alguma coisa, tô com ela aqui. Aí, quando ela veio, não reconheci, né? Porque lembro uma vez ter conversado com ela pelo Facebook, ela mandou mensagem. Aí ela falou, Léo, você me conhece, tal, não sei o quê. Ela sou mãe do Antônio. Aí ela falou da situação, né? E eu fui lá na tua casa naquele dia te reencontrar lá. Você estava pra baixo, né? Tava passando aquela prova lá. E aí, pô, você tava já treinando com o time profissional do Flamengo. O Rogério Ceni lá, tem até uma foto lá, tu treinando e te dando orientação. Cara, como que foi pra você, Antônio, essa questão da dispensa lá, cara? Como é que aconteceu isso? Pô, teve situações que você falou assim, poxa, Léo, eu fiz isso daqui, me prejudicou e tal, eu tava distante de Deus. Como é que foi essa situação pra você e como é que você superou esse momento, mano? Pô, foi um baque pra mim, né? Que
Eu achei que a minha situação era boa no momento, né? Só que era boa pra mim, mas não pra Deus, sabe? Eu parei pra perceber isso, porque na época que eu cheguei no Flamengo, eu tava muito afastado de Deus, eu não tava perto de Deus, entende? Na direção que Deus queria, sabe? Então, acho que isso tudo foi a mão de Deus mesmo. Porque imagina, se eu estouro e viro um jogador assim, tipo, visto, sabe? Um Sim. jogador que... Nível Aham. mais alto, né? Será que eu ia estar hoje em dia nos caminhos de Deus? Então, acho que isso daí foi a mão de Deus mesmo. Tu lembra como é que foi o dia? Tu chegou lá no clube lá, o supervisor veio falar contigo. Tava sentindo, tava sentindo já? tava. Não tem Nas quando no conversas. coração assim, você sabe que não tem alguma parada certa. Aí quando me chamaram pra conversar lá, eu já sabia já. Foi um dia bem triste, né? Foi bastante. E te falar, dessa tua dispensa pra você hoje estar no Botafogo, durou quanto tempo que você ficou sem clube, sem treinar, pensando em desistir, não sei, Pô, ou pensando muita besteira? pensei muita besteira. Pensei muita besteira antes de voltar pra igreja. Antes de te reencontrar, né? Que foi outro marco na minha vida, tipo, te encontrar e voltar aqui pra igreja. Aí, graças a Deus, te encontrei, voltei pra cá e hoje em dia tô bem aqui. Amém. Amém. E aí, Chores? Amém. Cara, qual é a diferença no nível de intensidade que você reparou da categoria que você está profissional? Porque vocês estão a 1 vírgula do profissional, né? Pode subir igual, acho que eu te mandei do Kaká, né? Que todo mundo foi viajar, ele Isso. ficou, foi para um jogo, irmão. Aham, e foi Só bem. tinha um cara que foi bem e mudou a vida dele. Então, vocês estão ali à disposição, se lesionar, até treino coletivo. Vocês já vivem a mesma intensidade ou tem uma diferença? Como que é isso aí? Tem diferença, tem diferença. O profissional é um jogo mais pensado, um jogo mais... pelos caras terem mais experiência, é um jogo mais pensado. Aham. No sub-20 já é mais... Eu acho mais intenso, sabe? Tipo, no profissional tem ações muito curtas, assim, intensas. No 20 é toda hora o jogo lá e cá, lá e cá. No profissional você não vê muito, tipo, o jogo assim, igual no 20. Tipo, de transição toda hora. Tipo, a maioria das vezes é no final do jogo que começa as transições assim, lá e cá. Mas no 20 é bastante normal isso. Então, o termo de intensidade de correr, meu irmão, tá lá e cá, o 20 é maior. É. É muito Profissional bizarro. é um jogo, tipo, muito mais pensado. É uma parada que, tipo, as pessoas olham de fora assim, parece que é uma correria do caramba, só que você vê lá dentro, tipo, é muito mais pensado, muito mais pensado. Eu faço pergunta assim como leigo, porque, irmão, eu jogando eu sou igual o Léo. Sabe que eu jogo muito, né, cara? Então, irmão, eu não penso nada. Pô, Antônio pegou minha época, que eu voava. Fala aí, Antônio, vem aí. Eu voava porque era magrinho porque eu jogava Eu bem. falo O pros apelido caras, dele mano. era Léo Messi. Eu tava falando outro dia pro Peck, pro Jair, pro Léo Pelé, eu tava falando, falei, cara, eu jogava bola, ninguém acredita não. Lógico, Me vê pô, de porque olho. vê jogando hoje. Como é que vai acreditar? O apelido dele era Léo Messi. Fala pra ele aí, qual que era o meu apelido? Era o auge dele. Joguei Jogava foi bem, muita jogava bola, filho, voava. Voava mesmo. Jogou muita bola, gandolinha, devolvendo. Tô Ele zoando. conheceu o Roman lá, Aham. Roman Riquelme. Do maior parceiro. Tava falando com ele hoje. E, mano, muito bom, cara. E como é que foi, cara, hoje você tá firme com Deus, cara? Como é que conseguiu tomar essa tua decisão na tua vida, cara? De ficar firme com Jesus mesmo. Que eu vi, né, que não tem outra escolha, não tem outro caminho, sabe? É uma parada que com o tempo você entende. Antigamente eu não conseguia entender
Por que o cara lá que faz isso, faz aquilo, não sei o que dá certo? Por que que o cara que tá fazendo besteira dá certo? Mas eu vi que, tipo, tem uma... Meio que uma... Deus tem uma coisa já preparada pra mim, sabe? A parada que não tem como eu tentar fazer o que ele tá fazendo pra ver se vai dar certo, que vai dar certo. Que Deus tem tipo, Deus sabe o caminho de cada um. Deus sabe o que vai fazer com cada um, sabe? E graças a Deus eu tô conseguindo Amém. estar nesse caminho, graças a Deus. Eu tava assistindo um vídeo essa semana de um cara que luta boxe. Ele conseguiu vencer o Mike Tyson. Assim, antes dele, ninguém que o Mike Tyson tinha nocauteado, o cara conseguia voltar. Irmão, quando tu tomava um soco dele, dificilmente tu ia pra glória, né? Ficava apagado lá. E eu tava vendo o vídeo desse cara e, assim, essa é uma mensagem que é para todo mundo que tá ouvindo aqui. Porque dias difíceis como você viveu no Flamengo acontecem. A maior realidade do atleta, às vezes você tá treinando, às vezes tu não ir para um jogo, não entrar no jogo, às vezes tu não é relacionado. A gente tem vários testemunhos, a gente tem falado muito isso no podcast, né? E esse cara, o Buster Douglas, quando ele tomou lá um nocaute lá e que ele caiu, tipo assim, quando dava dando 4 segundos para terminar a luta, com 1 segundo ele conseguiu levantar. Porque dias antes, a mãe dele tinha falado para todo mundo que ele venceria o Mike Tyson. Só que 2 dias antes da luta, a mãe dele veio falecer. E aí ele falou assim, cara, o cara narrando a história falou assim, a vida vai te colocar às vezes, sabe, contra o corner lá, contra as cordas. Os momentos difíceis vão vir. Ele falou, depois que ele se levantou e ele derrubou o Golias, que ele conseguiu vencer o Mike Tyson, perguntaram isso para ele. Ele falou, cara, eu lembrei disso. Eu lembrei que minha mãe tinha falado isso, e quando eu lembrei que ela tinha morrido, eu falei assim, cara, eu vou cumprir e eu vou honrar. Esse é o meu porquê de eu ter vencido a luta. Então, assim, às vezes a gente pensar o porquê do que a gente faz vai nos fortalecer para viver o nosso propósito, sabe? Sim. Porque se você não tem, cara, o que você faz, o porquê você faz. Porque a vida vai te colocar contra as cordas, o dia mal vai vir, sabe? A situação difícil vai acontecer, o não vai acontecer, às vezes a dispensa vai acontecer, mas quando você entende, cara, que existe um porquê, que você está disposto a viver isso, cara, e a cumprir esse chamado em Deus, eu acredito sim que as coisas começam a mudar, não tem nenhum deserto que dura para sempre, né, Brás? Irmão, e a bênção vem, a terra prometida chega, e a gente entra por ela e caminha. O que eu ia falar de uma parada que você falou agora é que às vezes a gente tem uma ilusão de que o outro cara tá bem. Sim. Ele tá rendendo ali, mas ele tá rendendo com um prazo de validade. Porque o que acontece? Eu vou criar um exemplo para não gerar disse-me-disse essas coisas, né? Então, a gente olha às vezes um cara que está tendo uma boa fase, está fazendo gol, está jogando bem, foi convocado, enfim. E o cara, entre aspas, está quebrando tudo, está saindo, está fazendo tudo que o mundo aplaude, né? E aí a gente olha e fala assim, pô, o cara está fazendo tudo que ele faz, que entre aspas a gente não aprova, né? Entre aspas, porque a gente vai olhar à luz da palavra, não é o que eu acho certo e errado. O meu padrão moral, a referência é bíblica. E aí a gente vai olhar, pô, o cara não está andando de acordo com aquilo que eu creio, está fazendo o que bem entende e está bem. Só que a gente não sabe o que está em oculto. A gente não sabe que o cara está em depressão. A gente não sabe que o cara está rodeado de gente, mas se sente sozinho. A gente não sabe que o cara está todo endividado. A gente não tem noção, irmão. A gente não tem noção do que o outro passa. A gente tem sempre a impressão A gente só vê as coisas boas. que o terreno do vizinho, a grama é mais verde, Aham. o carro dele é melhor, não sei o quê, e às vezes a gente deixa de ser grato até pelo que tem, pelo que a gente está experimentando. Então, essa ilusão, ela começa a ser derrubada quando você começa a conhecer de fato a verdade e ser liberto por ela.
né? Então, certeza. cara, pô, teve um jogador que o cara foi jogar fora, se eu falar o país vai ser fácil identificar o cara. Foi jogar fora, o cara saiu do Brasil ganhando, sei lá, 400 mil por mês. Foi jogar fora e aí quando ele chegou lá, primeiro dia dele num lugar, a esposa foi pro shopping, gastou não sei quantos mil lá na moeda local, comprando bolsa e tal, e o cara não tinha nada na conta. O cara, anos de carreira, ganhando bem pra caramba, e praticamente quebrado para a realidade do futebol, o cara tinha 1 milhão na conta. Que, meu irmão, 1 milhão ele fazia, sei lá, em 3 meses de jogos, ainda sobrava, entendeu? Então o cara não guardou nada. E aí, para quem tava de fora, não, porque é jogador e tal, e ele não teve sabedoria e tal, e tava vivendo uma realidade que era falsa. Pô, mas nesse meio é muito difícil. Nesse meio é muita gente, tipo, querendo mostrar uma coisa, tipo, mostrar que é uma coisa sendo que não é ainda, sabe? Tipo, acabei de subir pro profissional. Aí comecei a andar com os caras do profissional e os caras querem ir pra restaurante caro, quer ir pra lá, pra cá, e você vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, até que um dia Não dá para acompanhar, não. não dá mais, Vai, pô. sabe? É uma parada que, tipo, é normal os caras, tipo, quererem estar junto com os caras que estão lá no profissional, ou os caras que, tipo, têm mais condição financeira, sabe? Mas não tem como. Tipo, tem que cair nessa realidade. É normal, mas é uma coisa que é burra. Tipo, não tem como. Irmão, não dá para acompanhar. Dependendo do atleta, não dá para acompanhar. Sim. Ainda mais se o cara jogou fora e tal. Como é, o moleque subiu agora. Não ganha, às vezes, nem um quinto do salário do cara. Às vezes o que o cara gasta no jantar é o teu salário, irmão. Como é que faz? Como é que É acompanha? isso aí. Entendeu? Não Então não tem. acompanho. Quando a gente recebe um convite assim de um atleta para comer alguma coisa para uma resenha, a gente tenta sempre puxar para um padrão que Que... dê para a gente pagar o nosso. Porque a gente não vai contando, o cara vai nos abençoar. A gente vai contando de pagar o nosso. Essa é a nossa realidade. A Sim. gente não vai para sugar nada de ninguém. E aí, Dá pô, 500 irmão, reais no prato não dá não, filho. como, filho? Agora não. Como é que a filha vai se alimentar? Fralda? Igual o Hugo, né? Os Pô, pintinhos estão lá querendo. piã. Não tem como. Então, eu lembro até que a gente teve uma resenha, quando a gente estava voltando de um jogo lá em Niterói, que a gente foi lá assistir o jogo e Tá no Cefate. a gente Sim. te deu essa carona para voltar, e aí a gente estava resenhando sobre isso, que os moleques, irmão, na base ali, gastando 3, 4 mil para ter uma bolsinha da marca tal, não sei o quê, para carregar a chuteira, né, irmão? Não só bolsa, né? Como roupa, como tudo. Tipo, quer estar bem vestido, mas às vezes tipo, tá bem vestido e no final do mês. Cadê? Eu sei assim, vou dar um exemplo. No mundo que a gente vive, se você está no profissional e tu chega lá, dá um exemplo bobo, tá? Um Celtinha, Sim. o clube vai renegociar com você diferente de você chegar com uma Porsche. Aham. Eu sei que você chegar com um determinado carro vai influenciar como vai ser o teu salário e tal. Isso chegando a uma realidade de atleta, um porte de atleta. Sim. O cara não vai jogar 5 anos na Europa, vai chegar aqui de Celta. Não, mas nem só o clube, tipo, às vezes os jogadores mesmo. Entendeu? Tipo, você chega de Celta lá e Agora, o pessoal tudo de pô, Porsche. Tu acabou de subir profissional, não tem necessidade de tu querer aparentar algo que a galera já sabe que não é. Sim. Entendeu? Não vai Tem muita influenciar. pessoa que faz isso. Então, tem que ter muita maturidade, porque, irmão, o atleta, ele é muito vaidoso. Por um lado, isso é bom, porque ele vai levar isso para a competitividade. Por outro lado, é ruim, porque ele se torna uma pessoa difícil de lidar, né? Sim. Então, se ele não souber lidar com essa vaidade, ele não guarda nada. E aí, quando ele se aposentar? Porque não é para sempre, irmão. Sim. Não vai render. Eu penso nisso. Eu penso, tipo, eu ganho tal salário. Eu já penso em, tipo, dar uma investida, essas paradas. Só que hoje em dia não tem como. Hoje em dia ainda é fora da minha realidade. Tipo, juntar dinheiro, investir, ainda é fora da minha realidade. Mas quando
se Deus quiser, né? Eu tiver no profissional, eu tiver ganhando, tipo, a nível profissional, é uma das minhas vontades. Começar a investir. Cara, o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Sim. Não é o quanto você ganha. Ah, mas você fala isso. Não, irmão, o segredo não é o quanto a pessoa ganha, é o quanto ela gasta. Lá no prédio que eu moro, é uma rua são vários prédios na mesma rua. E aí, o zelador que trabalha no prédio, ele é o único de todos os outros zeladores da mesma rua. Vou usar a minha rua como parâmetro só para ter a referência. É o único que comprou um carro zero. Todos os outros não tiveram condições de comprar. E o cara não é da igreja, nada disso. E aí foram perguntar para ele: pô, fulano, como é que tu conseguiu comprar esse carro? Sendo que ele ganha a mesma coisa que todos os outros. Não é tipo assim, ele faz uma função a mais, ganha 2 salários. Não, é o mesmo salário, a gente está falando do mesmo padrão. E ele fugiu da realidade. Aí ele falou: pô, é mole. Sexta, sábado, domingo, tu tá no bar, eu tô em casa. O que você gasta no final de semana, eu guardo. Então eu fui lá, fiz o meu consórciozinho, em um ano eu fui contemplado e eu estou de carro zero. É prioridade. Sim. Entendeu? Então, Verdade. a prioridade dele é a família e o bem-estar da família. Aham. Então o cara tá com o carro zero dele lá na garagem e o resto, meu irmão, o dinheiro foi todo de cachaça. Prioridade. Se ele fizesse a conta de quanto ele gasta no final de semana, quanto daria no mês, ele estaria pagando um consórcio. Então, a diferença é, lógico, pô, ele como zelador, com o salário de zelador, ele não vai chegar à realidade de um Messi. Só se ele tiver uma ideia de uma empresa, um aplicativo que for. Pensar fora do comum, né? Agora, ele administrando, ele vai conseguir sair da realidade do padrão que determinam. Então, faz muita diferença, cara. Até para você chegar um dia, pô, e ir para um desafio igual o Messi foi agora. Todo mundo achando que ele iria lá fazer dinheiro para jogar com o Cristiano Ronaldo, ele pensou a longo prazo. Os bilhões que ele vai ganhar com o clube ali a longo prazo, meu irmão. Mas ele se organizou financeiramente para que ele pudesse dar uma atacada, tipo assim, agora não vai fazer diferença, mas daqui a 3, 4 anos vai vir, meu irmão, uma bolada igual aconteceu com Jordan, no Air, né? também o que foi para lá antes dele, que é dono do Miami. Beckham foi a mesma coisa. Eu acho que esse que você tá falando, o filme do Michael Jordan é muito bizarro nesse sentido, né? E a mãe dele teve uma sacada que na época ninguém tinha. Todo mundo ia para Converse, para Adidas ali, e a Nike, ela falou assim, cara, bota porcentagem em cada tênis que vender, ele vai ganhar tantos por cento. Os caras, nunca fizeram isso. O Michael Jordan hoje, quantos Jordan que ele deve vender? Ele deve ganhar. Eu lembro o que me marcou mais do cara, filme. o bizarro é, na época, a mãe saber o potencial que o filho tinha. Cara, porque, tipo assim, é meio que, mal dizendo, jogar na loteria. Tu não sabe, meu irmão. Pô, o cara tá ali, começa uma carreira e tal, o cara vai ser o maior, esse cara vai vingar ou não. E a mãe dele teve essa sacada, mano. Cara, isso aí é bizarro. Aí quando vai encerrar o filme, não é spoiler porque é uma frase besta, né? Um dos donos ali da Nike tá deitado no sofá e fala assim: ah, deve vender uns $500 mil esse ano, o que eu vou pagar para ele? Aí quando vê os milhões que vendeu em um ano, tipo, surreal é uma loucura. Potencial. Cara, o esporte em si, ele é muito bizarro. Não tem como a gente mensurar o quanto o esporte ele move tanto dinheiro quanto pessoas, né? Não é só ali ir lá, o cara apitar, vocês correndo atrás da bola. Muito mais do que isso. A quantidade de emprego que gera, quanto isso influencia e tal. E é bizarro quanto um atleta ele tem o poder de influenciar alguém. Né? As criancinhas eu vejo a disputa que fica para entrar com atleta tal, A ou B. E às vezes os caras esquecem que eles são referência dentro e fora de campo. Né? Sim. Tá com quantos anos hoje, Antônio? 19. Tá solteiro? Tô. E aí, ó. Tá à procura da varoa? Aí, varoas. Quem vai se candidatar aí, ó? Já marca o Instagram aí. Mas, ó, deixa eu te perguntar. Daqui a 5 anos,
onde que você se enxerga? Pô, daqui a 5 anos, no profissional, com certeza, e vestindo a camisa da seleção brasileira, se Deus quiser. Amém? Amém. Yes. Se trabalhar, Amém. quem sabe já tá na próxima Copa. Ué. Se Deus quiser. Qual o teu sonho pessoal? Qual que é, Antônio? Pô, meu sonho pessoal, jogar uma Copa do Mundo e ganhar uma Champions League. Isso daí eu levo pra minha vida. Eu penso assim que... Ganhar a Essa- Champions e jogar a Copa. Isso. Porque a Copa do Mundo é uma parada mais... É uma parada diferente, né? A Copa do Champions tem Mundo todo ano, né? Aham. Copa do Mundo é uma parada que... Você vê. A última Copa do Mundo, muitos times não, muitas seleções, tipo, que não... Ninguém dava nada, ganharam de grandes seleções, sabe? Com o tempo, o futebol tá acabando, tipo, acaba ficando mais forte. O futebol hoje em dia não tem... No mundo, né? Aham, no mundo. Não tem seleção fraca e seleção forte. Hoje em dia, tipo, você vê assim, uma seleção que não tem tradição no futebol ganhar de uma seleção que, pô, você vê a Croácia. Quando que você ia imaginar que o Brasil ia perder pra Croácia? Nossa. Do jeito que perdeu, né? Aham. O próprio Marrocos, cara. Atropelando Isso. geral, pô. Atropelando. Não era nem. Chegou na semifinal, né, da Foi. Copa do Mundo. Foi. O próprio Marrocos aí, eu tinha esquecido disso. Gol de Portugal, pô. Gol de Portugal do Cristiano Ronaldo. Quase foi pra final, né, filho? Isso. Aí Perdeu pra também quem? Pegou a França. Pegou a né? França, né? Aí também é um time que hoje em dia tá... Tu tem algum cara que tu se espelha no futebol que, tipo, é referência pra você? Espelhava muito no Coutinho. Coutinho? Só que hoje em dia não tenho tanta referência assim nele, não. Porque ele... Não é, tipo, porque ele caiu de rendimento, mas é porque ele tá um pouquinho, assim, fora da mídia, essas paradas. Entende? Aí, hoje em Acaba dia, não vendo muito, né? acaba não... Jogava no Liverpool, aparecia Aham. direto. Hoje tá no Aston Villa. É, isso aí. Tá no Aston Villa. Ele tava lesionado no passado, não tava? Aham, ele tá, tipo, tá aparecendo um pouco no Aston Villa. Aham. É por isso que eu não tô conseguindo acompanhar um pouquinho aí. Mas tu sempre teve ele como uma referência. Um jogador que te Sim. se vê assim, né? Estilo, parecido, né? Mais ou menos. Mas vamos dizer que parece. O cara é driblador, o estilo dele é igual ao do Neymar. Mas, pô, não é o Neymar, acho. Vamos dizer que Você parece joga um parecido realmente, cara. O estilo de jogo assim, a posição. Coutinho é aquele cara driblador, vamos dizer assim. Um cara que é rápido, né? Tem um passe ali e mete gol pra caramba. pouco. É, tem que pegar essa... Vai ter Essa gol. Vamos finalização profetizar aqui no dele. final aqui. O Antoninho vai meter muito gol, mano. Amém. A glória de Deus, mano. Amém. Tem mais alguma curiosidade aí, Charles? Se tu tinha o Messi como referência, porque. Cara, essa resenha do Messi, mano, vou te falar. Sabe por que ele me chamava de Léo Messi? Porque na época. que eu Aí, lá vem. Eu nunca soube dessa, essa daí eu nunca soube. trabalhava lá. Eu trabalhava lá na Besouro, teu pai. Aham. E aí, mano, a gente não tinha muito dinheiro pra comprar camisa oficial, tá ligado? Então tu ia na Uruguaiana, Já comprava lá imagino. 20, 30 conto. Eu comprei uma camisa da Argentina. Na época eram uns 30 reais lá na Uruguaiana. E era 10 do Messi. E tipo assim, na época, eu preferi o Messi do que o Cristiano. Aí depois, assim, passaram-se os anos. Hoje eu gosto muito do Cristiano. Também. Acho que talvez até mais do que o Messi hoje. Mas aí eu ficava, era Messi pra cá, Messi pra lá, Messi pra cá. E aí, pô, Léo, né? Então eu era o Léo Messi. Então hoje ele é o Cristiano. Léo CR7. Pô, é muito bom, mano. Mas o Futebol é Cristiano muito bom. Ronaldo Cara. é uma referência maneira mesmo. Pô, desde de criança, assim, tipo... Não é que eu tenha uma referência, assim, de tipo, jogar parecido com ele. Só que é um cara que eu olho assim e falo, caraca, o cara é muito diferente. O cara Profissional. é tipo uma referência pra todo mundo, pô. Não tem quem fale assim que ele não é a referência. Ele é referência pra todo mundo. É um cara que é muito atleta. Eu acho que talvez ele seja o maior atleta do mundo, pô. Hoje em dia não, mas já foi. Sabe? Cara, então,
eu não vou afirmar que ele era o maior, mas Tipo, com certeza ele tá entre ali os top 3. Porque, meu irmão, o Phelps também Sim. você acha? entrou pra história. Que o cara fez na natação nas Olimpíadas, ninguém fez. É. Agora, o que eu acho incomum desses caras? Quando você pega qualquer esporte, um cara que se destaca muito, ele pagou um preço que ninguém quis pagar. Sim. Porque chega uma hora, até o que o pastor José fala, que o esforçado ele vai superar o talentoso. Certo. Quando o talentoso não se esforça, né? Entendeu? Porque o cara vai se preparar para aquilo ali. O atleta Fala muito que o motivado ganha o inteligente. também. Porque o atleta, ele, quando ele depende do talento, ele está vendido. Porque ele não vai se preparar para a adversidade. E aí, quando a adversidade vem, o cara esforçado, ele pode ter se preparado para aquele momento. É aí que ele se destaca. Lembra do Ayrton Senna? Quando vinha a chuva, a adversidade, meu irmão, 3 revoltas nos caras. Mas ele pagava um preço de conhecimento que ninguém pagava. De estudar e chegar para o engenheiro do carro e falar, ó, você errou, tem que fazer isso, 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 isso. Então, quando você pega esses atletas assim, que se destacam, tu vê os caras mudaram a alimentação, treino, se dedicaram mais que todo mundo. Pode pegar qualquer atleta, independente de tu concordar com ele dentro e fora do esporte. O Floyd Mayweather, eu não concordo com nada que ele faz fora do ringue. Mas, irmão, Mas dentro do ringue ele é 51-0, filho. 51 vitórias. O cara nunca perdeu ali no boxe. E ele falava uma parada que era, o cara tá acordando, eu já tô treinando há 1 hora. O Phelps, quando ele ganhou a quantidade de medalhas, e eu amo ver a biografia dos caras para entender o que os caras fazem, essa mentalidade de ser campeão. Pô, o Phelps treinava 365 dias no ano. Todos os dias do ano o cara estava treinando. E se fosse bissexto, ele treinava um dia a mais. Então, assim, ele olha o nível do cara. Ele estudou e ele entendeu que se ele folgasse um dia da semana, era como se ele não tivesse treinado 2. Porque era um dia para ele recuperar o dia que ele ficou parado. Então ele falou, pô, coloca isso no ano. Quantos dias de fato eu treinei, quantos dias eu joguei fora para recuperar. Então o cara decidiu treinar todo dia. E aí a galera acha que ele chegava e estava todo dia motivado. Tinha dia que ele não queria, mas ele tinha um objetivo. Entendeu? Por isso que o cara fez história. Ele pagou um preço que ninguém quis pagar. O Cristiano Ronaldo, ele é muito assim. Tem um cara que eu acompanho, que agora esqueci o nome dele, que ele é inteligentíssimo, brasileiro, da área do fisiculturismo, que o Cristiano Ronaldo pagou o curso dele. Muse, ele mesmo. Irmão, em 2 semanas, ele engoliu o material do Muse. E falou para ele, eu quero falar contigo porque eu tô com algumas dúvidas. Aí o Muse falou, pô, não é possível que esse cara realmente quer falar e ele engoliu o material. O cara já é o Cristiano Ronaldo, isso tem pouco tempo. Irmão, o cara leu tudo, parou a agenda dele, os compromissos todos que ele deve ter, né? E ele ficou lá resenhando com o Muse, falando, cara, eu tô com dúvida nisso daqui, como é que faz isso e tal. Então, o cara render o que rende na idade que ele tá, não é simplesmente Deus colocou um dedo e falou isso aqui. Isso pode acontecer. Mas a grande maioria não é assim. Os caras que decidiram, irmão, ir para cima, independente de A e B, e fazem. Aí, a gente trazendo para o futebol, que é a óbvia área que a gente está falando, o Messi, você não vê esse esforço do Cristiano Ronaldo, mas tu vê um talento, uma leitura que tu não vê em outro atleta. A mente do cara deve ser igual um computador, ele mapeando o jogo. Tu já viu esses Já. movimentos dele? Que ele fica andando, tá todo mundo correndo igual um maluco. E ele tá andando, olhando pro jogo. Mapeando para ver aonde tem os buracos para ele aproveitar em campo, irmão. Isso é muito bizarro, pô. Isso é muito dom, bizarro. né, cara? É. Entendeu? Então, tem como o cara aprender com ele? Tem. Talvez não chegue no nível dele. Mas o cara pode melhorar o rendimento. Entendeu? Isso é muito bizarro, mano. Tu busca o tempo inteiro melhorar, se aperfeiçoar. Sim. Tipo assim, quando você vê tipo, essas referências, como o Braz falou do Cristiano, o que ele faz, o Phelps, é o que eu sempre falo, né, cara? O inteligente,
ele vai aprender com o seu próprio erro. Amém? O sábio, ele vai aprender com o erro do outro. Você não precisa errar na mesma coisa que o cara errou. E quando você olha para esses caras que tiveram sucesso, claro que o nosso podcast aqui, a gente sempre está trazendo alguém que fala de Deus e tal, mas, cara, a gente também vai trazer atletas aqui que são campeões. Talvez o cara não é cristão, mas o cara venceu. E sempre vai ter algo para ensinar. Então, quando você para olhar esses caras, Antônio, tu tenta copiar também, cara, assim, cara, eu vou me dedicar, porque você ficar na zona de conforto é muito fácil, né, cara? Tu tem se automotivado para você melhorar, se aperfeiçoar, crescer e ir para É que cima. nem você falou aí, é mais uma motivação, né? Tipo, ver aonde que os caras conseguiram chegar, tipo, com o esforço que eles fizeram, sabe? Acho que é mais uma motivação mesmo. Tipo, você olha assim e pensa, caraca, dá pra eu chegar lá se eu me esforçar. Dá pra, tipo, eu viver o que o cara viveu ou mais, sabe? É uma parada muito diferente. Tipo, você olhar assim, caraca, o cara foi campeão da Copa do Mundo. Obrigado. O cara foi campeão da Copa do Mundo. Aí tu pensa assim, pô, 30 e poucos anos, né? Claro, é o Messi, né, mas... pô, se eu me esforçar, imagina, ser campeão da Copa do Mundo também. É uma motivação. Amém. Não, e sendo sincerão, quando começou a Copa, tu falava que a Argentina ia ganhar? Pô, eu tenho um amigo que tá torcendo pra Argentina, pô. Eu falei, pô, não acredito. Não, perderam pra Arábia, primeiro jogo. Aham. Arábia Saudita. Pô, o Tá que eu entendendo? zoei ele foi brincadeira, pô. E como é que vai ganhar? Depois aí? ele deve ter ido pra Aham, cima. né? Depois eu tive que aguentar a zoação. Mas ali no começo tu falava, irmão, essa Argentina vai engolir. Nunca. Ah, mano. Eu achei que ia perder pra Holanda. A Holanda, tipo, tava perdendo de 1-0 até o finalzinho do jogo, foi e empatou. Levou pros pênaltis, só que nos pênaltis... Aquele goleiro também enjoado pra caramba, aquele cara. Não, cara, vou te falar, foi algo espiritual ali, cara. Que a Argentina... Foi, porque Não, teve no jogo contra a França, no final do jogo o cara saiu Não, de cara, pô. o Messi, ele perdeu uma bola e o Mbappé fez o gol. Não sei se vocês se ligaram, né? Aham, Não sei se foi acho que era que o foi de o- empate. Foi de empate, O de empate, né? Foi. Que, por exemplo, se vai para os pênaltis, como foi para os pênaltis, não foi? E a França perdeu, cara, imagine se a Argentina perde com um gol, o Messi entregando um gol na final. E, cara, aquele gol que o cara pegou ali, que o cara fez aquela defesa lá, pô, era o gol do título, mano, da França. Mas aí, te falar, são dois países que não tem como torcer muito, cara. É. Argentina e França são os mais chatos, assim, pra você torcer. E eu Mas nem tava torci, assim, mano. cara, só torci pelo Messi, cara. Porque a França ganhar de novo ia ser, muito chato. Ah, eu mano. tava querendo Nem que isso. eu tava querendo que a França ganhasse de novo. Ah, eu não, tava mano. muito Queria afim não, da mano. Argentina ganhar esse Vou te ano. falar, eu acho a França... Ali eu tava assim, irmão, alguém vai ter que ganhar. Eu tava ali. Quem ganhar? Não era o que eu tava torcendo que eu Eu queria. tava ali Não pode falar querendo isso aqui que... não, o Diego Mbappé vai ver isso aí. Eu tava querendo que a França ganhasse esse título de novo. Pra mim, pô, não tava... Pelo jeito, tipo, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Pelo jeito que o Portugal saiu, eu tava esperando a final Portugal e Argentina. Aí ia ser épico. Ia ser, tipo, Ia ser a épico. última Copa do Mundo dos caras mesmo. Tipo, acho que a do Messi foi. Não sei se é do Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo é... Pô, sangue nos olhos. Aham. Mas acho que foi também. Cara, o próprio Brasil, cara, naquele jogo lá contra a Croácia, pô, tava direitinho, pô, o Neymar fez aquele gol, mano. Agora a gente vai, mano. O Brasil voltou. Cara, mas mano, eu pensei que o Brasil último lance do ia levar jogo, essa Copa mano. também. Nossa. Tava confiante. Irmão, o Brasil eu não consigo mais ficar confiante, mano. Não sei o que acontece. Toda Copa eu fico confiante, depois eu desconfio. Assim, a minha visão de fora, até quem não entende de futebol igual tu entende, eu acho que o Brasil, os caras são muito talentosos, muito. Eu não vejo nenhuma outra seleção que tem a quantidade de atleta talentoso igual o Brasil tem. Então olha o banco da seleção do Brasil, irmão, piada, entendeu? Os caras são fenomenais.
Só que eu acho que, às vezes, a mídia, da mesma forma que ela cobra muito, ela coloca os caras num salto. Sim. Então, a minha percepção, se o Brasil tivesse perdido o primeiro jogo e não o último, eu acho que teria acordado. Talvez a Argentina acordou, minha percepção, posso estar completamente equivocado. Talvez a Argentina acordou porque eles perderam para a Arábia Saudita e tinha risco de cair na fase de grupo. Pô, eu tava doido pra que acontecesse isso. Quem não tava é maluco. Esse era o que eu tava sonhando para acontecer. Eu tava doido pra que acontecesse Então, assim, se o Brasil perde o primeiro jogo para uma seleção fraca, com os medalhões em campo, com os caras brabos, irmão, tem que acordar. A Copa do Mundo, a gente pode perder, pô. A gente pode sair na fase de grupo. Quando isso aconteceu? A gente vai ser lembrado pela seleção que saiu na fase de grupo? Ah, não, perdeu no meio, no mata-mata, faz parte, né? Mas eu acredito que saiu nesse saltinho, porque quando perdeu o jogo ali, o que o pessoal ficava falando? Ah, não, foi com o time reserva. Eram os reservas que estavam em campo, não estava valendo nada. Não, irmão. Era para estar valendo sim. Era para alertar que tinha algo ali que deveria ser trabalhado. Porque, irmão, só de tu ter o Neymar, tu já tem um peso absurdo. Sim. Você tem o Neymar e o Vini, Neymar, Vini, Rodrigo. aí você vai aumentando. Aí vai o Rodrigo, aí vai o Marquinhos, aí vai o Casemiro. Só vai aumentando o nível da seleção. Então, pô, Engraçado, né? Você fala como é que a seleção é, tipo, a escalação da seleção, tipo, se você bizarro, botar a pô. escalação assim do lado, só a França, tipo, bate de frente com Exatamente. a seleção. Entende? Entendeu? Os nomes, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo até o futebol aqui no Brasil, alguns clubes que tem grandes atletas, às vezes os caras entram no salto. E aí, pô, passa ali um aperto com um time que não tem a qualidade técnica que o outro tem. E aí, porque os caras entraram no salto? Tu vai ganhar o jogo jogando, irmão. Tem que ir pra cima, independente com quem tu tá jogando contra. Então, às vezes, eu acredito que isso acontece aqui. Entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Fica à vontade de responder ou não. Para você seria um problema a seleção brasileira ter técnico estrangeiro? Eu acho que não, eu acho que, tipo, pela trajetória do Ancelotti, acho até, tipo, bom testar. Mas se fosse ele ou o outro, teria problema? Não, teria que ser, tipo, um nível Ancelotti mesmo. E tu, Léo? Cara, eu acho que não teria problema nenhum. Se você for parar pra pensar, o futebol hoje, nível mais alto é na Europa, pô. Todo jogador ele tem um sonho de ir pra Europa, jogar ou na Premier League ou lá na Espanha. E você que está se coçando aí pra falar. Não, assim, eu converso com os caras e os caras falam, meu irmão, futebol, o nível mais alto é lá, cara. Então os melhores estão aonde? Já sei que você não concorda com isso. Estão lá, pô. Não, eu conheço muita gente que fala, não, tem que ser técnico brasileiro e tal, não sei o quê, tem muito técnico bom aqui. Tem. Só que eu acredito que, meu irmão, se dá para você contratar o melhor disponível, faz sentido. Por que tu não vai contratar o melhor? Faz sentido o que eu falei? Faz, pô. Isso aí, pô. Porque, irmão, eu não quero desmerecer nenhum técnico no Brasil. Não, com certeza não. Nenhum. Até porque tem técnico atuando aqui, português, que é a nível mundial. O próprio Abel, o trabalho que ele faz, não acredito que ele teria resultados ruins na Europa ou com uma seleção da vida. Pô, pega um técnico brasileiro hoje, estou falando no mercado hoje, o cara bate de frente com um Guardiola da vida? Eu não consigo Acha ver. ele o melhor, Guardiola? Guardiola, eu acho o trabalho dele maneiro. Eu gosto do trabalho dele. Acho ele, tipo... Os resultados estão aí, pô. É isso aí. Entendeu? Porque, meu irmão, o técnico brasileiro, ele tem muito talento também. Sim. O cara conhece e entende do futebol. Só que será que ele estuda e se aprimora igual esses caras que estão em destaque hoje?
Aí te falar que tem muito técnico aqui no Brasil que estuda muito futebol, estuda muito essas táticas lá da Europa. Então, Sabe um cara que eu futebol acho que é acaba- bizarro? O Lúcio. Lúcio, O Lúcio estuda muito. Mas o Lúcio não é técnico. Não, técnico do 23, do Botafogo. Não, Não, não falando no atuando no profissional. profissional. Não, ainda não. Ainda não, mas deixa eu Cara, Se Deus quiser, ele vai. o Felipe Luiz são caras que eu acho que, meu irmão, quando abraçarem vão se destacar pelo quanto o cara estuda. Pô, você vê até o próprio Luiz Castro, o trabalho que ele tá fazendo agora. Do momento, tipo, que tava. Ninguém acreditava que tipo, a gente ia estar no Líder da primeiro tabela. lugar. E, pô, o trabalho dele é incrível, pô. Entende? O trabalho dele hoje em dia, tipo, tá dando muito resultado. Não, o Botafogo muito abriu. Como é que você tá vendo esse Botafogo aí do Luiz Castro? 8 pontos. Pô, Abriu pro os Palmeiras. caras estão Estão voando. voando. Tiquinho Soares. Soares tá jogando. Graças O a Tiquinho- Deus. Tiquinho joga Os muito. caras estão voando, joga muito, muita coisa. Tiquinho é brabo. O... Meu moleque tava Vou zoando. trazer o hoje. Tiquinho aqui, hein? Meu moleque Aí, tava Sampaio, zoando hoje trazer o lá Tiquinho Zoando não, tipo, os moleques estavam falando hoje no treino. Que o Tiquinho tá parecendo o CR7 atuando no Brasil. Ele tá forte, veloz, fazendo gol. Não, tá maluco, mano. A bola para nele, filho. Dá a Aham. pedrada que foi, ele. Ele tem muita qualidade, ele. Muita qualidade. E junta a boa fase também, chuta de qualquer lugar, irmão. É Pô, caixa. qualidade, ele tem força, velocidade, então fica difícil parar ele. É um cara diferente. Esforçado hoje em dia, também aham. pra caramba. Cara diferente hoje em dia no Brasil. Tem um filme. Pô, eu acho que o nome é O Cara que Mudou o Jogo. Alguma coisa assim. O nome em inglês é completamente diferente, mas eu nem lembro. Sobre o futebol, eu acho que eu já. É Baseball. Beisebol. Pô, tem um sobre o futebol também que é maneiríssimo. O que você tá falando que o cara era técnico de futebol americano e foi pro futebol? Não. Me indicaram Lá esse. é da. Mas eu não O cara assisti foi pra ainda. Inglaterra, foi jogar na Sim. Inglaterra. Pô, esse daí é maneiríssimo. Suter, sei Eu lá. acho que é. O baixinho. Pô, Esse do beisebol, irmão, é muito bizarro. Que aí eu vou voltar lá pra falar o bagulho do técnico. pô, depois tem uma resenha também pra contar sobre a minha irmã. Então conta aí, Quando- depois pra tu não esquecer. Quando era menorzinho, eu esqueci de falar, mano, sobre isso. Minha irmã também me ajudou bastante com E aí, Gabi? futebol, quando eu era menorzinho lá na minha primeira escolinha. Era pertinho de casa, né? Só que eu era muito novo, não tinha como eu ir sozinho. A minha irmã me levava de bicicleta todo dia. Aí, pô, teve um dia que a gente tava entrando numa rua lá, que era a rua dos cachorros. Tinha um canil dos cachorros assim Caramelo. no final da rua. Cheio Só de que, pô, caramelo. a gente sempre passava assim e pensava, pô, nunca vai acontecer nada, né? Pô, teve um dia que a gente tava passando assim de bicicleta pequenininha, assim, naquelas cadeirinhas de criancinha. Na cadeirinha assim e minha irmã andando, pá. Aí, do nada, o cachorro assim saiu da casinha e começou a olhar. Aí eu pequenininho já senti já que não ia dar certo. Aí o cachorro olhou, deu o primeiro latido, do nada. Acho que 10 cachorros assim. Ele só avisou, ô! Acho que 10 cachorros assim mesmo. Ela tentou já virar os cachorros, ela tentando morder o pé dela lá com o pé pra cima. Pô, muito engraçado. Essas resenhas aí que é maneiro contar, né? As paradas que a gente já Lá em passou. Bocés tinha a Suzy, mano. A Suzy era desse tamanho aqui, ó. Bicha, a bichinha corria, meu irmão. Pô, depois nunca mais a gente foi de bicicleta lá naquela rua. Amarrado. Tinha que dar mó voltão pra chegar no clube. As histórias aí que Não, que tem são medo de boas, cachorro né? até hoje, é por causa da Suzy, né? Pô, cara, a Suzy deixou traumatizada. Pô, ele vai lá em casa. Tamanhozinho, Ele né? vai lá em casa, eu sinto, meu cachorro é pequenininho, eu sinto que ele fica meio ainda É. desconfiado. Olha o tamanho do cara, irmão. Sinto que ele fica meio Do cara. desconfiado. Cara, a Suzy. Pô, tinha um brejo assim. Mano, não tem nem o nome, tipo, Thor. Pô, não? É, Trovão, sei lá, um Rottweiler desse tamanho. Suzy, Pastor né? alemão, sei Cachorro. lá. Não. Suzy.
Moleque, aí tinha uma vila lá. Tinha uma vila. E tinha um matagal que dava pro morro. E aí, pô, nessa vila, a Suzy ficava solta lá, na parte do mato. Porque isso não Toda consegui pipa ficar voa- sério, não. Toda a pipa voada que vinha, caía lá, mano. Aí que, cara, a gente tinha que fazer igual o 007. Falei, cara, como é que a gente vai despistar a Suzy? Aí jogava o bagulho. Mano, tu pegava a pipa, meu irmão, que ela vinha correndo, mano. Moleque, ela corria Ela já muito. chegou a pegar alguém já? Não sei, graças a Deus ela nunca me mordeu nem nada. Eu me guardou. Virava o Bolt, Tá cara. doido, mano. Via A Suzy era uma maldição, Deus que me perdoe, que eu sei que ela tá no céu agora, que ela já partiu. Isso. Pô, olha o nome da Era cachorra. só trauma de criança, a Suzy. Eu vou falar um, só que a Bruna vai ficar chateada. Que eu mandei pra ele e pro Pedro. Eu tô saindo lá na minha sogra, aí tem uma... Eu mandei pra tu, pô. Tem uma mulher que mora no prédio, ela tem uma cachorra, se chama Maia. A Maia vai ser o nome da filha do... Aí o Maia. Pô, não, mas a tua nome... A dela é Maia com I, a tua é com Y. Até A tua, pensou. tu é de nome. Falei pra ele que eu vou comprar um cachorro, botar o nome da filha dele. Eu quero ver a cara que ele vai ficar. Bruna, Maia é muito lindo, Bruna. Melhor nome. A Maia com Y, que é o de vocês. Aí, vou botar o nome lá, aí quero ver. Laurinha. Aí vem. Vou comprar igual a Suzy. Tamanho da Suzy. Lady Laura, Lady Laura. Pra tu se lembrar da Suzy. Caraca, Suzy foi forte. Suzy foi forte. Igual teus cachorrinhos aí, mano. Meu cachorro lá é perturbado. O Léo chega lá e já começa a morder o pé do Léo. Não, que o Pedro tem, que agora tá com a família dele, irmão, ela é sinistra. A Sasha. Ela é sinistra. Ela ali é brava. Pitbull, grandona, Mas é perigoso. bruta. Não, então, Ou é dócil? ela não é agressiva. Só que Ela é bruta, né? por ela tá ainda na fase de filhote, porque, meu irmão, filhote de Pitbull é, sei lá, 40 quilos. É uma Tipo, não gigante. entende o tamanho ainda, né? Gigante, Então, então ele não tem noção às vezes da brutalidade. Aí vai brincar, só que a brincadeira, né, irmão? Morde a. Vai tua face, assim, a brincadeira dela, entendeu? Ela é sinistra, irmão. Tem que ter maior cuidado. Quase pegou a Laurinha uma vez lá, cara. Você sente, não tira ela. A Laurinha puxando. Mas a ela Laura. tava brincando, não tava É. atacando. Mas acaba Mas a brincadeira machucando, machuca, né? Acaba machucando. Imagina um urso vai brincar contigo, dá uma patada, vai. Por isso que, cara, cachorro eu só gosto quando é dos amigos. Dos outros. Mas tu nunca pensou não em dar um cachorrinho pra Não, Laurinha? lá nem eu e Loiane, cara, a gente acha legal dos amigos, assim, né? Nenhum animal você se dá bem? Você não gosta muito de Ah, animal? animal, cara, Só de pelúcia. tinha passarinho lá. Voava. Os gatos comiam uns passarinhos lá em Bom Sucesso. Outra Tem gato, resenha tem essa gato, daí. você é... Ah, o gato também não. Rato. Sei lá, cara, eu acho que ninguém que gosta de animal vai me odiar por causa disso, Não, não, pelo amor sim. de Deus. Eu É que eu acho entendo, que é eu te muita entendo. sujeira, cara. Te Muita entendo sujeira que braba. Eu fico meio assim. também E a Loiane é muito alérgica. Eu lembro, cara, quando a gente tava no seminário, eu fui morar com ele 1 ano. Antes de eu morar com ele, tinha uma outra possibilidade de eu morar com 2 amigos. Sim. E esse moleque tinha um cachorro grande, cara. Cara, eu entrei na casa dele, tava tudo imundo, assim. Tudo imundo, muito sujo. E aí eu fui tomar um banho. Quando eu botei minha roupa assim na cama, cara, parece que subiu um mar de poeira, de pelo, assim, meu. Eu falei, meu Pô, lá Deus, em casa Jesus. tá assim, né? Toda hora minha mãe tem que vir passando com um aspirador. pra Aí é missão, cara. Aí eu não... E é difícil mesmo, né? Aí, graças a Deus, o Brian falou, pô, Léo, vem morar comigo. Eu falei, pô, graças a Deus, não tem cachorro aí, não. Moramos lá. Apartamento, irmão. Eu não gosto de criar animal em espaço pequeno. Aham. Do meu ponto de vista, eu acho complicado. Não vou nem chamar de tortura, que é pesado. Mas eu acho complicado porque eu gosto de cachorro porte grande. Bom, como é que eu vou ter no apartamento um pitbull da vida? Não dá, pô. Na minha vida eu sempre tive cachorro de porte grande. Só Não tem que como, entendeu? Esse daí foi o primeiro que eu tive, tipo, pequenininho assim. Ele é desse tamanho aqui.
Pô, sou apaixonado por ele, ele é muito... Pô, o meu sogro e minha sogra que eram das meninas, agora estão com eles, né? Tem um Luluzinho, cara. Esse aqui, ó. O Léo fica meio escaldado. Eu lembro dele. Lembra dele, né? Cadu. Ele fica meio escaldado com o Cadu, pô. Cadu é parceiro da Laurinha. Pô, o Cadu fica pedindo carinho pra todo mundo, mano. Nunca vi Cadu latindo pra alguém e o Léo fica meio escaldado com ele. Fico com receio de morder, cara. A Suzy. Cara, tu tem noção, o cachorro ele nem lá direito, ele dá só um grito quando ele não quer alguma coisa. A minha avó teve um fila, cara, que era brabo Não, pra aí caralho. Aí é, tu tá pô. falando, pô, de uma raça que E ele que ficava é uma grande pra parada... caramba. E ele ficava preso, mano. Então, assim, a gente que morava lá, meu irmão, tu tinha que passar correndo, que ele vinha pra avançar pra te pegar. Acho que por isso que também que eu nunca curti ter cachorro. Pô, cara, eu nunca tive esse medo, não. Tipo, já cachorro já avançou em mim, já fui mordido por cachorro. Eu tive um husky siberiano, pô. Pô, O Husky é bonitão. Todo branco, com os olhos qualquer azuis. coisa, meu sonho, me amarro nessa Aí, raça. Caraca, o bicho era doido, hein? bicho É era muito maluco. engraçado essa raça. E, Antônio, deixa eu te falar. E, cara, voltando agora pra resenha aí, que tá muito boa. Cara, e Deus, cara, pra tu, assim, pra gente caminhar aí pro final, o que tu acha, qual a tua intimidade com Deus hoje, de você viver o teu propósito, de caminhar com Ele? Hoje em dia, graças a Deus, é uma parada que eu tô conseguindo lidar bem. Tipo, pelas pessoas que estão comigo no dia a dia, pelas pessoas tipo, que eu tô me reunindo, sabe? Você, o Braz, o pessoal aqui da igreja, o pessoal jovem aqui da igreja, sabe? Tá Agrega na muito, célula firme lá, a galera tá te aproximando de Deus, né? agrega muito na minha vida isso. Porque antigamente eu não tinha um pessoal que me levava assim pra igreja. Tipo, era sempre minha mãe. Eu achava uma coisa assim, tipo, repetitiva, sabe? E eu não conseguia entender que Deus tinha um propósito, um chamado pra mim. Hoje em dia, tipo, às vezes o pessoal jovem, vocês, né? Às vezes vocês me dão um puxãozinho de orelha, tipo, pra eu dar uma ligadinha, sabe? Eu não tinha esse pessoal. Não tinha quem, tipo, me mostrasse o verdadeiro... Quer dizer, minha mãe me mostrava o verdadeiro evangelho, só que sabe como é que é, né? Do jeito de mãe. Aí, tipo, eu não conseguia Jeito entender. abençoado da Raquel. Raquel é uma benção. Graças a Deus, minha mãe sempre quis me mostrar o caminho certo, só que... Mas é legal quando tem amizade, na mesma Aham. idade, às vezes uma linguagem diferente, né? Tipo, porque antigamente eu via todo mundo assim da minha idade querendo curtir, querendo aham. Aí, pô, achava uma parada normal. Hoje Ainda em mais dia, no meio do futebol também, né, Pô. mano? Que é brabo, né, cara? muito difícil. Mas E hoje tu não, em tem dia, que dar, né, Antônio? pô, E tu não, né? muita coisa. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um pessoal que me aproxima de Deus. Tipo, pessoal que da minha idade, que não vive o que o pessoal no mundo tá vivendo. Sabe? É uma parada que me deixa feliz também, né? De ver o pessoal que tá caminhando comigo assim, perto de Deus, próximo de Deus, tipo, querendo viver uma vida mesmo de Deus. Amém, mano. Mais alguma coisa aí, Charles? Só que um dia ele vai falar um sim, vai ser maior do que todos os nãos que ele já falou na vida dele. Ô, Amém. caramba de guerra. É. Você aí, solteira. Quer ser o sim O do Antoninho Vila não tá na pista pra negócio, mas tá aí, ó. Querendo conhecer a quiser. costela perdida dele. Tu lembra que a gente fazia as festas aqui na igreja? Outra parada boa. Solteiros por enquanto. Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Raquel aí, ó, Raquel. Tua mãe tem que aprovar, né, mano? Passar lá pelo crivo dela não é fácil não, É né? difícil, não é fácil não, mas Então, ó, graças a Deus. Tem que ser guerreiro, hein? Se Amém, Deus mano? quiser, Deus vai botar uma pessoa maravilhosa na minha vida. Cara, muito feliz de você estar vivendo tudo que você tem vivido. Pô, sabe que tu é um dos caras que eu mais amo na minha vida, nesse meio. Porque eu conheço a tua história, eu conheci você pequeno, pedindo pra jogar bola comigo. Então, quando você estiver lá, você não vai lembrar que eu já fui melhor que você. Não. Tá maluco? Tô zoando. Você é craque. Não, mas, cara, Isso eu nunca eu- aconteceu. eu te amo, Você é craque. te amo muito, cara. E eu sei que o que Deus tem pra tua vida é muito, muito bom, cara. E você vai viver Amém.
A Bíblia fala, né, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para a gente. Então, Deus vai fazer, Antônio, na tua vida muito além do que você pediu ou pensou. Tenho certeza disso, irmão. Você vai ser um grande atleta, mano, para a glória de Deus. Amém. E tu vai fazer história. Em nome de Jesus, campeão, mano. Amém. O Carbone estava aqui, o João estava aqui, a gente orou por ele. E eu creio que os atletas que estão perto da gente, né, Tchores? Claro, tu chegar lá no alto nível, no time profissional, ou você fechar um contrato, mas pô, tu ganhar um título também, mano, te bota uma na parada história que também. Pesa bastante Tem um peso, na entendeu? carreira. E tu vai ser um atleta vencedor nesse sentido também. Não só na tua vida espiritual, mas na tua vida profissional também. Então, Graças a Deus. muito obrigado, Antônio, que eu sei que esse é o primeiro. Você está honrando a gente aqui no nosso comecinho, né? A gente é pequeno. Amém. Mas eu creio que um dia, quando você chegar lá, fala assim, cara, eu estive lá no Chores Cast. Amém. Braz e Vou vir aqui de Leozão. novo. Amém, mano. Os títulos. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Valeu, Amém. mano. Tamo junto. junto sempre. Amo vocês. Aqui é a tua casa. Seja sempre Tamo bem-vindo junto. aí. Quase que eu quero mais um microfone. Cara, vamos orar por ele, mano. Vamos orar, mano. Abençoar ele, Leozão. Você que tem esse vínculo aí há anos. Não, eu já sempre oro por ele. Declarar uma palavra Libera a palavra. pra ele. Amém. Tu ora e depois eu oro também. Duas Amém. orações. Amém. Então tu ora pela galera Amém. que tá assistindo. E tu libera sobre o Antônio. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí, onde você estiver. Deus vai te alcançar aí. Amém. Pai, obrigado, Deus, por cada um que está assistindo esse podcast, Pai, por cada um que está acompanhando, Pai, por cada pessoa que admira a carreira do Antônio, Pai, e que, de alguma forma, eu creio que milhões de pessoas vão ser influenciadas através da vida dele, Pai. Então, abençoe cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, cada um que faz parte da família aí do Chores Cash. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém, Pai. Amém. Senhor, eu quero orar agora pela Abençoa. vida do Antoninho, que o Senhor possa honrar o teu filho, que ele possa realizar os sonhos dele no Senhor, que o Senhor abra portas na vida do Antoninho, que ele possa ter uma grande experiência no Botafogo, Yes. que ele possa, de fato, viver um título na Europa, quem sabe Champions, um título pela seleção, porque Amém, não uma Deus. Copa do Amém. Mundo. Eu creio que para o Senhor todas essas coisas são possíveis. Mas eu Aleluia. quero orar de fato também, Senhor, é para que a tua vontade seja feita, porque ela está além da nossa Amém. perspectiva, além da nossa visão. Quero te pedir que o Senhor confie em Antoninho, uma mulher segundo o teu coração, Amém, Deus. segundo a tua palavra, a tua vontade, Amém, Jesus. para que possa direcionar o teu filho, honrar, ser um suporte, ser uma ajudadora, e que eles possam experimentar o melhor do teu reino. É isso que eu oro, liberando favor e graça sobre a vida do teu filho, pedindo que o Senhor venha blindá-lo, blindar toda a sua família, toda a sua casa, tudo aquilo que ele puser as mãos e as plantas dos pés, Senhor. Nós oramos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Amém, galera. Muito Curte obrigado. aí, compartilha o canal, se inscreve. A gente está aqui, mais um Chores Cast com Antônio Villa, uma promessa da base do Botafogo que vai se tornar uma realidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jesus. galera. Tamo junto, Tamo hein? junto. Pra cima.